Olha, a gente vai continuar falando da operação da Polícia Federal, que é o tema do dia, mas eu não posso deixar de rodar a vinheta e fazer o link entre as duas coisas: eleições municipais. Aliado de Jair Bolsonaro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, adotou uma distância regulamentar do ex-presidente e minimizou a estratégia de Guilherme Boulos de tentar atrelar o desgaste da operação da Polícia Federal ao MDBista. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos olhar por esse prisma? Pedro Venceslau, você primeiro. Raquel, durante a operação de ontem, ao longo do dia, Guilherme Boulos fez pelo menos 4 postagens no X, antigo Twitter, linkando, a operação e o ex-presidente ao prefeito Ricardo Nunes. É uma estratégia que já vinha sendo traçada muito antes dessa operação de tentar nacionalizar e polarizar a disputa aqui em São Paulo. O Boulos e seus aliados vêm chamando a chapa do adversário de Bolsonunes e ontem colocaram isso em campo. O prefeito, claro, reagiu a essa estratégia. Eu conversei com ele hoje pela manhã e disse o seguinte: enquanto o dissimulado tenta tirar proveito de qualquer coisa, nós seguimos cuidando da cidade. Claro, fui procurar o Guilherme Boulos, que também enviou uma tréplica, por assim dizer. Diz Guilherme Boulos nesse bate-boca: Ricardo Nunes, que ele chama de o pior prefeito de São Paulo, está desesperado, segundo ele. Se aliou a Bolsonaro, a quem chama de democrata, e agora, depois da PF bater na porta do padrinho, busca se esconder nos atacando. Ou seja, virou um bate-boca entre os candidatos. Porém, reservadamente, o entorno do prefeito Ricardo Nunes diz que não tem nenhuma previsão de que ele faça campanha agora, pelo menos na pré-campanha, ao lado de Jair Bolsonaro. E mais, a indicação de Bolsonaro para a candidatura a vice de Ricardo Nunes perde força. Bolsonaro vinha insistindo em colocar um nome dele, um nome considerado mais radical, mais bolsonarista raiz, apesar de toda a resistência. Nós já falamos disso aqui antes. O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve integrar um conselho da campanha, não deve participar sequer do horário eleitoral gratuito, pelo menos essa é a expectativa, por enquanto, dos aliados. O prefeito Ricardo Nunes tem dito que ele quer ser prefeito da cidade, quer evitar temas nacionais. Agora, a campanha, quando eu perguntei oficialmente para a pré-campanha do Ricardo Nunes, a resposta deles é o seguinte: achamos muito importante a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha, assim como é importante a participação do Aldo Rebelo, do Michel Temer, da Simone Tebet, do Paulinho da Força, ou seja, como se o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse mais um integrante do que eles chamam de frente ampla, e não um padrinho político, como quer mostrar a candidatura de Guilherme Boulos. Enquanto o presidente Lula já tem pelo menos 4 agendas programadas para aqui em São Paulo ao lado de Guilherme Boulos e vai ser uma figura presente no horário eleitoral, não tem nada programado em relação a Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes. Virou uma presença um pouco tóxica. Olha, que isso pode não acabar bem, hein? Porque da última vez, quando teve a operação das joias contra Jair Bolsonaro, Ricardo Nunes também adotou essa distância regulamentar. Bolsonaro foi muito bravo, reacendeu a candidatura de Ricardo Salles. Olha, deu uma confusão. Mas agora eu trago Clarissa Oliveira. Clarissa, querida, cola esses temas nacionais? Eles colam tanto assim na eleição municipal? Eu tenho dúvidas. Raquel, com certeza esse assunto vai virar munição no discurso dos candidatos. É muito natural neste momento que isso aconteça. Mas se depender pelo menos da avaliação que está sendo feita pelas cúpulas partidárias ali, vou pegar como exemplo o PT, que é grande interessado aí no que está acontecendo, a avaliação é que não, Raquel, que a tendência é que isso não tenha um efeito significativo, real, concreto nas eleições municipais, embora contribua aí para o jogo político neste momento, por vários motivos. Um conjunto de fatores influencia aí esse cenário. O primeiro deles é que, como a gente sabe, é muito comum que eleições municipais sejam muito guiadas
pela realidade local, pelo dia a dia da pessoa, do eleitor ali, o que interfere muito na sua vida dentro da cidade. Mas também tem um outro ponto, que é o seguinte, que me pontuaram ali um integrante da cúpula do PT que está diretamente envolvido na estratégia eleitoral, me pontuou uma coisa que eu achei interessante. Na avaliação do partido, toda essa operação da Polícia Federal, ela vai acabar tendo como desdobramento uma intensificação da polarização política. A gente vai ver um acirramento novamente dos extremos. Então, a tendência, segundo ele, na avaliação dessa fonte, é que, de certa forma, é claro, o petismo ali se fortaleça, o discurso de esquerda mais forte contra Bolsonaro se fortaleça, mas que aquela direita mais radical, aquele bolsonarismo mais radical, também fique mais mobilizado, mais enraivecido, mais forte, mais envolvido na política. E isso, de certa forma, poderia acabar fortalecendo, em parte, alguns candidatos bolsonaristas. Eles poderiam perder numa ponta, claro, afastando aquele eleitor mais de centro, mas talvez eles ganhem em outra, puxando os eleitores que estão mais à direita. Então, que ficaria num jogo meio de elas por elas. Essa é a avaliação, pelo menos, que foi feita para mim por algumas pessoas. Raquel, eu acredito que não muda o fato de que os candidatos vão usar esses fatos. É interessante para eles tentar aumentar a rejeição dos seus adversários se utilizando desse tipo de informação. No caso de Ricardo Nunes, em especial aqui em São Paulo, a gente sabe que se tem uma coisa que ele já estava fugindo da rejeição de Jair Bolsonaro. Então, nada mais natural do que Guilherme Boulos tentar colar nele a imagem bolsonarista neste momento. Obrigada, Clarissa, Pedro.